Olá, eu sou Eduardo Bolzon, advogado titular da Bolzon Advogados. Hoje quero trazer para vocês um caso onde representamos uma empresa, uma revendedora de automóveis. E esse caso bastante especial, ele traz como pano de fundo, como mensagem ao advogado, de que ele deve desenvolver uma visão periférica e não apenas visualizar o problema único daquele pedido. Se você está interessado no caso, assista o vídeo completo logo na sequência. Eu sou Eduardo Bolzon, advogado titular da Bolzon Advogados. O caso de hoje, nós representamos já há bastante tempo, dentre o nosso grupo de clientes, uma revenda de automóveis. Essa é uma revenda de automóveis usados, né, automóveis seminovos, que tem um volume importante de venda. E esta empresa comercializou um automóvel popular, um Volkswagen Gol, e muitos meses depois, aproximadamente 5, 6 meses depois, o comprador ajuizou uma ação. O pedido desse comprador, desse consumidor, era pela rescisão do contrato de compra e venda ou a substituição desse veículo, e também pedia dano moral, um valor importante, né? O processo chegou para nós, como de praxe, nós solicitamos a documentação pertinente, né, o contrato, as tratativas, checklist de entrega, condição. O argumento deste consumidor era de que o veículo possuía vício, né? E na sua descrição desse vício nos chamou a atenção porque o vício ali descrito, ele não era propriamente um vício oculto, né? Um vício de difícil percepção, mas um vício aparente, um vício que poderia ser identificado. A conclusão estratégica da defesa foi nesse sentido, e aí alegamos em sede de preliminar, né, uma prejudicial de mérito, a decadência, o fenômeno pelo qual, né, o consumidor, nesse caso, em adquirindo um produto que possui um vício, que possui um problema, ele tem o direito sim de questionar, né? Pode solicitar a devolução, ele pode solicitar a substituição ou a reparação, mas desde que o faça dentro de um determinado período. O nosso Código de Defesa do Consumidor determina que este período para vícios aparentes, aquele que você percebe logo que tem contato com o produto, é de 90 dias. Mas já no início percebemos que o consumidor demorou 5 meses para buscar a justiça. Para tentar sustentar essa demora, ele então descreve como sendo um vício oculto, um vício de difícil percepção, onde, quando verificado se tratar de vício oculto, o prazo de 90 dias, ele começa a contar não do momento onde o consumidor tem contato com o produto, mas do momento onde ele efetivamente toma conhecimento deste problema. Demonstramos que não era o caso, que o vício era aparente, e da leitura do cenário, percebemos que o contrato ele fazia referência à modalidade de compra parcelado. Existia uma parcela, né, uma porção financiado junto a uma instituição financeira, que também foi chamada ao processo, e a entrada, o que me chamou a atenção, não é comum, a entrada também foi parcelada. Entrei em contato com o cliente para tentar entender como que se deu aquilo, e ele informou então que naquele caso o cliente não tinha o valor total, que a financeira não autorizou o financiamento integral 100%, que tinha que dar uma entrada. Porém, o cliente não tinha entrado e a própria loja fez o parcelamento. Através dos boletos bancários, fez parcelamento mensal, em complemento. Questionei
o cliente se esses pagamentos estavam sendo pagos, porque na inicial, no pedido do consumidor, ele dizia que fazia um pedido de interrupção do pagamento lá do financiamento, porque a intenção dele, repito, era rescindir aquele contrato. Rescindido o contrato de compra e venda, por consequência também afetaria o contrato anexo, né? O contrato de financiamento. A resposta veio do cliente de que não, que ele estava inadimplente, tinha pago algumas poucas parcelas e que estava inadimplente já há meses. Entendo que do momento do ajuizamento, 5 ou 6 meses depois de que ele comprou, até que a empresa tivesse recebido a citação, e já tinham passado aí talvez quase um ano, então ele já estava muitos meses atrasado. Nós, na defesa, utilizamos de um pedido reconvencional, né? Um pedido onde na defesa se apresenta um elemento de contra-ataque, onde o réu, né, a empresa, além de contra-argumentar, de defender, né, de impugnar aqueles pedidos naturais de uma contestação, ele também faz pedidos em contra-ataque, em revés à própria parte autora. O pedido reconvencional era, se não outro, a cobrança do valor de entrada. Vejam só que nós não estávamos concordando com a rescisão do contrato. O contrato era rígido, o contrato era perfeito, e ele não pagou a entrada. O contrato ainda previa, de lado a lado, uma multa por descumprimento, né? 15% nesse caso. Então, o pedido reconvencional era o valor da entrada corrigido, calculado com juros conforme o contrato e acrescido de uma multa contratual de 15%. A instrução, nesses casos, ela fica bastante prejudicada, a oitiva da parte autora, por vezes, a gente não consegue ali uma confissão, né? Mas o importante foi que ele confirmou, né, que estava inadimplente, justificou, porque ele entendia que o veículo estava imprestável, e nas perguntas questionamos se esse veículo estava sendo utilizado, ao que ele tentou disfarçar, dizendo que ele teve gastos e aí então foi demonstrado que sim, que o veículo estava sendo utilizado, porque existiam multas de trânsito, até inclusive recente a data da defesa, né? Ele não teve alternativa senão confirmar que o veículo estava sendo utilizado. Foram ouvidos também o preposto, né, o representante da empresa, e uma testemunha, e no caso era o supervisor de vendas, que confirmou os elementos, os documentos, né? A decisão veio algumas semanas depois, né, de forma rápida, e o resultado foi a improcedência total dos pedidos. O dano moral, nesse caso, é previsível que fosse afastado, mas também foi afastado todo o pedido, né, de indenização e ressarcimento material, rescisão contratual, pelo acolhimento da prejudicial de decadência. E o nosso pedido reconvencional, o que aconteceu? Houve a condenação do autor em pagar o valor integral da entrada, corrigido, acrescido da multa. A parte de cumprimento de sentença, de execução dessa decisão ainda está em trânsito, o processo não finalizou, não terminou. Estamos agora tendo que obrigar, né, a este autor que usou o veículo, questionou a compra, querendo um outro veículo a destempo. Ele entrou com a ação, perdeu e agora está tendo que pagar. Isso demonstra o quê? A capacidade que o advogado precisa ter de percepção do todo, porque essa questão da reconvenção não estava descrita na inicial, e naturalmente, né? É a leitura do cenário completo que faz com que o advogado não concentre os olhos apenas nos pedidos da inicial, mas também no contexto geral daquele assunto, daquele tema, daquela matéria que está sendo trazida.
Se você gostou do tema e já teve uma situação parecida como essa, o meu aconselhamento é: procure sempre um advogado da sua confiança para orientação. Eu sou Eduardo Bolzon, advogado titular da Bolzon Advogados.